Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando aí mais uma aula de Matemática 2 do EJA, a nossa aula 4, né? Nas três primeiras aulas nós falamos sobre as matrizes, né? Entendemos aí que as matrizes são tabelas de números, né? Organizados em linhas e em colunas. Aprendemos aí a operar com as matrizes, né? Somar, subtrair matrizes. E nós chegamos num ponto em que a gente pode entender uma ferramenta matemática bastante importante associada às matrizes, que é o chamado determinante da matriz. Então, o assunto de hoje são os determinantes. A gente começa a ver hoje, vamos ter algumas aulas aí sobre essa ferramentinha que vai ser utilizada depois em várias, né, em diversas situações aí dentro da matemática, dentro de várias áreas da matemática. Então, bem legal que vocês conheçam, né? Pelo menos os fundamentos, né, a parte mais básica aí do estudo dos determinantes. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Nossa aula está bem fácil hoje. Definição de determinantes. Então, determinante é um número real que se associa a uma matriz quadrada obtida com certas operações sobre os elementos dessa matriz. O determinante de uma matriz A é indicado, vejam aqui, eu vou escrever às vezes DTA para representar o determinante da matriz A, e às vezes eu vou usar o A com duas barrinhas. Eu costumo mais usar DTA, desse jeito assim, determinante da matriz A. Bem? Então vejam que pela definição, o determinante é um número que a gente encontra quando a gente faz uma certa conta com os elementos de uma matriz quadrada. Tá? Essa que é a ideia principal da aula de hoje. É essa conta que nós vamos aprender a fazer hoje, então, para encontrar esses determinantes, esses números especiais que a gente vai encontrar e depois vai acabar aplicando em diversas situações. Tudo bem? Vamos lá. Então, para a gente começar com os determinantes, eu queria mostrar o determinante mais simples de todos, que é o chamado determinante da matriz de ordem 1. O que é uma matriz de ordem 1, pessoal? É uma matriz quadrada que tem um único elemento dentro. Bom, como é um elemento só, então esse elemento, se for, por exemplo, uma matriz A, né? Esse elemento ele vai estar na primeira linha e na primeira coluna dela, né? Só tem um, está na primeira linha e também está na primeira coluna. Então, ó, se eu tenho uma matriz A desse tipo, eu posso calcular. Eu estou num lugar muito ruim aqui, né? Vamos colocar isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo passar para baixo. Não, não tem problema. Ah, tá aqui embaixo, né? Olha, o que eu estava escrevendo aqui está organizadinho aqui embaixo. Olha, se eu tenho uma matriz A, então, com um único elemento dentro, ao calcular o determinante dessa matriz A, eu não vou nem precisar fazer conta, até porque eu não tenho como fazer conta com um número só, né? Então, eu vou dizer que o determinante dessa matriz de primeira ordem é o próprio elemento que contém, né? Que está dentro dela. Então, exemplo, ó, se eu tiver uma matriz A que só tem o número 2 dentro, então o determinante dessa matriz é o próprio número 2. Tudo bem? Se eu tiver uma matriz A que é o menos 5, por exemplo, aqui dentro, então o determinante dela é o menos 5. Então, gente, na verdade, esse primeiro caso, né, de encontrar o determinante de uma matriz que só tem um elemento dentro, não precisa de regra nenhuma, eu só preciso pegar o número que está dentro e dizer que ele é o determinante, né? Então, o determinante, por exemplo, né, de uma matriz A. E aí a gente pode representar desse jeito, ó, tá vendo? Enquanto que a matriz a gente usa parênteses e tal, a gente usa essas barrinhas verticais para representar o determinante. Vamos supor que eu tenha aqui assim, ó, tá vendo? Determinante da matriz A, e a matriz A é essa daqui. Então, quanto vai dar isso? Ah, o próprio menos 10. Bem? Então, isso é a primeira, né, o primeiro caso de hoje que não tem nem regrinha para a gente pensar aí. Bem simples. Né? Se aparecer, vai aparecer muito pouco, mas se aparecer, a gente já sabe que é só copiar o número de dentro como sendo determinante. Né? Mas não é isso que importa mais, não. Vamos para o que mais importa nessa aula. Determinante de segunda ordem. Então, o que é o determinante de uma matriz de segunda ordem? As matrizes de segunda ordem são aquelas que têm duas linhas e duas colunas. Por isso a gente chama de segunda ordem. Ela é 2 por 2. Né? Então, se eu tenho uma matriz A, por exemplo,
né? Que é uma matriz desse tipo, ó, que tem duas linhas e duas colunas, né? Aqui é a primeira linha e primeira coluna, aqui é a primeira linha e segunda coluna, segunda linha e primeira coluna, e segunda linha e segunda coluna, né? Então, o determinante dessa matriz A vai ser, e olha o que é feito para a gente encontrar, porque agora eu tenho 4 números, né? Então, eu vou precisar fazer uma continha com esses números para achar um único número como determinante, então, dessa matriz. A continha que a gente faz, ó, ela está mostrada aqui, mas eu quero explicar melhor nos exemplos, né? Mas veja, a continha é assim, ó, é feita uma continha de vezes aqui, essa daqui a gente chama de diagonal principal. Então a gente multiplica os elementos da diagonal principal, olha aqui, ó, a continha de vezes aqui, tá vendo? Depois a gente multiplica também esses elementos aqui, essa diagonal a gente chama de diagonal secundária. E por último, ó, aqui ó, a continha de vezes da diagonal secundária, e por último a gente faz uma continha de menos entre os dois resultados que a gente obteve. Tá vendo? Então a gente faz uma continha de vezes, faz outra continha de vezes e depois faz uma conta de menos. Essa seria a regra, então, para se calcular o determinante. Eu já vou mostrar para vocês em exemplos. Vamos lá, vamos para o exemplo já. Eu já aproveito para contar uma coisinha que eu gosto de fazer nessa conta aí. Olha aqui, pessoal. Imagine que eu tenha, então, é isso que vocês vão fazer para mim, exatamente essa continha que eu vou mostrar agora. Tá? Imagine que eu tenho uma matriz A, que é essa matriz aqui, por exemplo. Ó. Essa é a matriz ainda, tá? Menos 3, 4, 5 e menos 1. Eu tenho também uma matriz B, que é a matriz 1, menos 2, menos 5, menos 4. Eu tenho também a matriz C, que é menos 6, 4, 1 e 2. Por exemplo. Tudo bem? E eu quero determinar, então, ó, calcular o determinante da matriz A. Deixa eu só dar uma olhadinha nos exercícios, eu acho que eu não inventei nada de diferente, não. Exatamente, nossa, está faltando um elemento que precisa arrumar aqui. Vamos colocar alguma coisa, vou colocar um 9 para vocês. Voltando aqui. Então, ó, eu só preciso calcular mesmo. Nessa aula nós vamos fazer só isso. Quero saber também o determinante da matriz B e quero saber também o determinante da matriz C. Bem? Então vamos lá. Como é que eu monto isso? Os mesmos elementos que estão aqui na matriz A, só que agora no determinante, faço um risquinho vertical aqui, ó. Vou botar os números aqui. Menos 3, 4, 5 e menos 1. Vou fazer a minha continha. Então, como é que é a continha? Ó, diagonal principal primeiro. E atenção agora nos sinais, hein? Nas últimas aulas, a gente precisou pensar em ganhar e perder, né? Porque a gente estava somando, subtraindo números com sinal de positivo e de negativo. Nessa aula, nós vamos fazer multiplicações com números de sinal, assim, com números inteiros, né? E nas multiplicações e nas divisões, a gente usa uma regrinha de sinal. A regrinha de sinal que nós vamos usar é assim, ó. Sinais. Essa é a nossa regra, hein, pessoal? Duas possibilidades só. Se os sinais forem iguais, vai dar positivo. E se os sinais forem diferentes, vai dar negativo. Essa é a nossa regrinha de sinais. Lembrem-se sempre dessa regrinha para a gente resolver exercícios que envolvem multiplicação ou divisão de números com sinal, tá? Então a regrinha é bem simples. Eu não quero ver ninguém pensando em mais com menos, menos com mais. Eu acho que isso confunde muito a cabeça da gente. Interessa para a gente só isso daqui. Se os sinais forem iguais, vai dar mais. E se eles forem diferentes, vai dar menos. Então veja, ó, nessa primeira multiplicação, 3 vezes 1 é 3. E os sinais são iguais. Ah, então vai dar mais. Vocês percebem?
Agora atenção, ó, na segunda multiplicação, os sinais, ó, 4 vezes 5 é 20, né? Então, ó, fiz a continha de vezes, 5 vezes 4, 20. Agora eu preciso do sinal também desse número. Todos os números eu vou precisar do sinal. 4 vezes 5 é 20, mas os sinais são iguais. Ah, os sinais são iguais, então dá mais também. Só que depois a regrinha, olha aqui a regrinha, ela manda, depois de fazer as duas continhas de vezes, fazer uma continha de menos. Então, gente, dá uma olhada aqui, ó, teria que fazer aqui uma continha de menos. Ó. Só que olha dois sinais juntos aqui, ó, e sinal diferente é o quê? Menos. Tá vendo? Toda vez que aparecer dois sinais juntos assim, a gente tem que juntar eles. Não dá para você pensar uma coisa menos mais a outra, né? Então a gente pensa assim, ó, esses dois sinais juntos, se eles são diferentes, então fica menos. Então eu vou fazer como se fosse mais 3 e menos 20. Agora eu penso em ganhar e perder. Então se eu tinha 3 e perdi 20, lógico que eu fiquei perdendo, né? Porque eu perdi muito mais do que eu ganhei, ó. E quanto que eu fiquei perdendo? 20 menos 3 é 17. Por que eu fiz continha de menos? Porque os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, a gente faz continha de menos. Quando os sinais são iguais, a gente faz continha de mais. Né? No final aqui, a gente faz dessa forma. Gente, ó, isso daqui costuma confundir um pouquinho na nossa continha, de ter que juntar sinal. Então tem um jeito que eu considero melhor para a gente pensar, para não precisar ficar fazendo essa regrinha de sinal aqui. Né? Como é que é o jeito? Ó, vamos fazer isso na letra B agora para vocês. Olha aqui na letra B. 1 menos... desculpa. E o símbolo de matriz. Então, ó, o determinante de B. Vamos colocar o símbolo de determinante, que são as barrinhas verticais. Colocar os números da matriz B. E agora vamos fazer a nossa conta. Como é que é a continha? Primeira diagonal faz a continha de vezes. 1 vezes 4 é 4, mas os sinais são diferentes. Olha, esse aqui é negativo, esse aqui é positivo. Quando não tem sinal é positivo. Então, ó, sinais diferentes vai ser menos. Então esse número é menos. Agora atenção no que eu vou fazer. Aqui eu teria que fazer essa conta, descobrir o sinal e depois teria que fazer essa regrinha, mas eu não vou fazer isso não. Vou usar uma regra mais simples aqui. Eu vou pensar o seguinte, ó. Para não precisar fazer essa regrinha de sinal, toda vez que eu fizer essa segunda continha aqui, ó, então a primeira eu faço normal. Normal, ó. Quando eu for fazer essa segunda continha, o resultado que der, eu vou trocar de sinal para marcar aqui. E aí eu não preciso mais fazer essa regrinha, porque na verdade essa regrinha é sempre trocar o sinal. Então eu já troco o sinal. Olha aqui, ó. 5 vezes 2 é 10. Tá vendo? Os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, era para ser o quê? Mais. Mas eu vou marcar o que aqui? Eu vou marcar menos. Olha a regrinha, pessoal. O que eu fiz aqui? Essa regrinha eu acho que é a melhor para a gente fazer o determinante de ordem 2. Ó, a primeira continha, o que der, eu marco. A segunda continha, o que der, eu mudo de sinal. Essa vai ser a nossa regra. Olha aqui, ó. 1 vezes 4 é 4, mas o sinal era diferente, então menos. 2 vezes 5 é 10, mas o sinal era igual, era para ser mais. Mas eu ponho menos, porque é a segunda diagonal. Essa segunda diagonal, então, sempre vou trocar o sinalzinho dela. E agora eu vou fazer a continha. Se eu perdi 4 e perdi 10, eu fiquei perdendo 14. Quando a gente perde, a gente junta tudo que perdeu, né? Perdi 14. Esses são os resultados, esses são os determinantes, ó, menos 17, menos 14, tá bom? Os resultados dessas continhas. Olha aqui o determinante da matriz C. Só para a gente terminar. Vamos copiar agora essa matriz C. Menos 6, 4, 2 e 1. Fechou? Vamos fazer a nossa conta do determinante. Primeira diagonal, aqui, ó, sempre essa primeira. 6 vezes 1 é 6 e o sinal é diferente, ó. O 1 é positivo, não tem sinal porque é positivo. Então, ó, sinal diferente dá menos. É só olhar aqui, ó. Sinal diferente dá sempre menos. Então, menos 6. Agora, na outra continha de vezes,
2 vezes 4 é 8. E o sinal é igual. Se o sinal é igual, os dois são positivos, ó, sinal igual era para dar mais. Mas eu vou pôr mais aqui? Não, eu vou colocar o contrário, vou pôr menos. Sempre, hein, pessoal? Primeira continha normal, a segunda continha, o que der, eu troco de sinal e marco. É só fazer a continha. Olha, perdi 6 e perdi 8, então eu perdi 14. Né? Sinais iguais, a gente sempre junta tudo. Né? Quando o sinal é diferente, a gente tira um do outro. E quando o sinal é igual, a gente junta tudo. Bom, se eu perdi 6 e perdi 8, fiquei perdendo 14. Se eu tivesse ganhado 6 e ganhado 8, eu tinha ficado ganhando 14. Né? Então, bem importante isso daí. Gente, ó, terminamos aí. Vamos fazer um último exemplo, só para terminar? Ó, vamos supor que eu quisesse fazer um determinante agora da matriz 3B. Vamos lá? Como é que seria o determinante da matriz 3B? Vamos lá? Os elementos dessa matriz 3B seriam esses aqui vezes 3, né? Certo? Matriz 3B, os elementos daqui vezes 3. Então, ó, 1 vezes 3 é 3, o 2 vezes 3 é 6, o 5 vezes 3 é 15, e o 4 vezes 3 é 12. Então, esses seriam os elementos para fazer a continha, não é? 3 vezes B, ó, 3 vezes todo mundo aqui, né? Agora vamos fazer então a continha. Como é que é a nossa conta? Ó, primeira diagonal, 3 vezes 12, faço a continha então. 3 vezes 12, né? Coisinha aqui. 3 vezes 12 é 36. E o sinal, ó, tem um que é menos, tem outro que é mais. Sinal diferente é menos, certo? Agora a segunda diagonal, aqui, ó. Faço a continha também. 6 vezes 15. 6 vezes 15 é 90, pessoal. E como é que é o sinal do 90? Se os sinais são iguais, ó, menos e menos, sinais iguais era para ser mais. Mas eu vou pôr o que aqui? Menos, porque é o segundo número. Então, a primeira continha, do jeito que deu, marquei. A segunda continha era para ter dado mais, então coloquei menos. O segundo número sempre troca de sinal. Agora faz a continha. Se eu perdi 90 e perdi 36, eu perdi 126, né? Junta tudo que eu perdi aí. É isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Então agora aqui no último quadro, como sempre, eu estou deixando para vocês os exercícios para fazer. São poucos exercícios, esses exercícios são bem fáceis de se fazer, né? Por favor, caprichem aí nesses exercícios, como são poucos, tem que procurar fazer todos direitinho, né? Lembrando sempre de multiplicar essa diagonal primeiro, marcar o resultado, e quando for fazer essa segunda diagonal, lembrar de trocar o sinal para marcar. Primeira, do jeito que deu, eu marco. A segunda, se deu menos, eu coloco mais. Se deu mais, eu coloco menos, né? E aí faço a continha com os dois números que sobraram. É isso que eu queria mostrar para vocês. Essa aula está bem simples, né? Então, gente, bom trabalho, tá? Façam todos os exercícios. Na próxima aula a gente continua com esse assunto, tá? Obrigado pela atenção. Até mais.